Podemos ter igreja sin un lugar de reunión. sem lugar de reunião. Podemos tener una iglesia Podemos ter uma igreja sin nombre. sem nome. Podemos tener una iglesia Podemos ter uma igreja sin administrar ofrendas. sem administrar as ofertas. Podemos tener una iglesia Podemos ter uma igreja sin alabanzas. sem louvores. Lo que nunca podremos tener Aquilo que nunca podemos ter es una iglesia verdadera sin predicación de la palabra. é uma igreja verdadeira sem a pregação da palavra. La roca que sostiene la casa de Dios es la revelación de Jesucristo predicada y enseñada a los hombres. A rocha que sustém a casa de Deus é a pregação de Jesus Cristo, pregada e ensinada aos homens. Sin predicación, Sem pregação sin doctrina, e sem doutrina, sin palabra, sem palavra, no tenemos iglesia, hermano. nós não temos igreja. La predicación de la palabra, A pregação da Él palavra es el instrumento que Dios escogió para salvar a los hombres é o instrumento que Deus escolheu para salvar os y homens para edificar a los santos. e também para edificar os santos. Ahora, esto que era tan importante para Jesús, hermanos, Agora, isso que era tão importante para Jesus, irmãos, cuán escaso hoy es en la iglesia. quão escasso é hoje na igreja. El hermano Martin Jones, O irmão Martin Lloyd Jones, él daba un estudio ele dava um estudo hace 50 años. fazem 50 anos. Y él decía, una de las cosas en las que notamos que la iglesia está cayendo en decadencia E ele dizia que uma das coisas que, através da qual nós podemos notar que a igreja está caindo em decadência es que comúnmente é que comumente hay ciertos ingredientes del culto cristiano que están creciendo desmedidamente existem certos ingredientes do culto cristão que crescem fora de medida en deterioro de otros. em detrimento de outros. Por ejemplo, él hablaba Por exemplo, ele falava la alabanza. o louvor. Hoy en día, decía él en su época, Hoje em dia, ele dizia na sua época, 50 los anos, cultos cristianos os cultos cristãos tienen gran enfoque en la alabanza, têm grande enfoque no louvor, en los músicos, Los músicos, en los cantantes, los cantores, en los coros, nos coros, y la predicación está disminuyendo aún en tiempo. e a pregação está diminuindo ainda em tempo. Eso él hablaba hace varios años. Isso ele falava fazem Ahora vários piense anos. usted hoy, Agora, o que existe hoje? los cantantes cristianos muchas veces son más famosos que los predicadores en la iglesia. Os cantores cristãos muitas vezes são mais famosos do que os pregadores na Se igreja. les hacen realities, Fazem reality shows, se están volviendo millonarios. se tornam milionários. Y usted cuando pregunta a la mayoría de jóvenes E quando você pergunta para a maioria dos cuáles son jovens sus cantantes favoritos, quais são os seus cantores él favoritos, comienza ele começa a dizer este, e este, y este, e este, y este. e este. Y cuando usted les pregunta E quando você pergunta cuáles son sus predicadores favoritos, quais são os seus pregadores favoritos, cuáles son los escritores de literatura cristiana que usted más lee, quais são os escritores de literatura cristã que você mais lê, no saben nombres. e eles não sabem dizer nenhum nome. Eso demuestra una crisis. Isso demonstra uma crise, Un cristianismo cristianismo que está atosigado que está atolado de música, de música, de entretenimiento, de entretenimento, de show, de show, pero que carece porém que carece de la palabra del Señor, da palavra do Senhor, que es ignorante que é ignorante de las escrituras. das escrituras. La mayoría de cristianos, A maioria dos cristãos, aún los mismos líderes de nuestra generación, ainda os mesmos líderes dessa nossa geração, no pueden explicar las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. não conseguem explicar as doutrinas fundamentais da fé cristã. No consiguen explicar el desarrollo histórico de esas doctrinas. Não conseguem explicar o desenvolvimento histórico dessas doutrinas. No consiguen denunciar las herejías. Não conseguem denunciar as heresias. La mayoría de predicadores A maioria dos pregadores son motivadores personales, são motivadores pessoais, falsos predicadores de la prosperidad, falsos pregadores da prosperidade, soberbios burladores en los púlpitos. soberbos e enganadores nos púlpitos. Concuerdo con un predicador cuando él dice: Concordo com um pregador quando ele disse:
Una iglesia cae Uma igreja cai o es levantada ou é levantada en el púlpito, hermanos. no púlpito, irmão. Usted puede poner como termostrato espiritual de un grupo de hermanos Você pode colocar como termômetro espiritual de um grupo de irmãos lo que se enseña en el púlpito. aquilo que é ensinado no púlpito. Una buena enseñanza, Bom ensinamento una vida cristiana saludable. se torna uma vida cristã saudável. Una mala enseñanza, E mau ensinamento, una mala instrucción, uma má instrução, vuelve al pueblo torna o povo insolente, insolente, carnal, carnal, mundano mundano y superficial. e superficial. Hermanos, nosotros como cristianos, Irmãos, nós como cristãos, no solo no deberíamos soportar não somente não deveríamos suportar la mala enseñanza, o mau ensinamento, deberíamos manifestar una actitud deveríamos nós manifestar uma atitude en contra de la mala enseñanza. contrária ao mau ensinamento. Siempre Sempre. que nosotros veamos un púlpito Sempre que nós vejamos um púlpito que está pisoteando las escrituras, que está pisando nas escrituras, siempre que nosotros veamos un púlpito sempre que nós vejamos um que púlpito está menospreciando las escrituras, que menospreza as escrituras, siempre que nosotros veamos hombres sempre que nós vejamos homens que no predican a Cristo, sino se predican a ellos mismos, que não preguem a Cristo, mas que se preguem a si mesmos, que no predican el evangelio, sino prosperidad, que não preguem o evangelho, senão a prosperidade, que no lleva el corazón de las personas a lo eterno, a lo verdadero, a lo bíblico. que não levam o coração das pessoas ao eterno, ao verdadeiro e ao bíblico. Siempre que veamos esto, Sempre que nós vejamos isso, debemos huir de allí. devemos fugir dali.